No ar, mais um episódio do PodPay. E claro, a gente sempre contando com a sua audiência, a sua atenção, porque nós sabemos que nesse tripé, agronegócio, setor náutico e finanças, o melhor dos insumos é a informação. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar de um dos nossos principais setores da economia, que é o agronegócio brasileiro, especialmente o que envolve, na verdade, tudo que está por trás do agro. Afinal de contas, o que a gente vê é o que está no campo. E por trás do campo, será que tem algumas coisas que são também tão importantes quanto a produção? É isso que a gente vai ficar sabendo a partir de agora. Matheus, meu amigo, você que fala de Brasília, olha, eu tenho certeza que será mais um episódio de aprendizados, não é mesmo? Fala, Márcio, tudo bom? Com certeza, hoje teremos muitas informações relevantes. A gente vai trazer aí um convidado muito especial, que vai trazer um contraponto a tudo que a gente vem falando aqui, né? Porque normalmente a gente vai para algo muito mais técnico, vai para algo muito mais sobre informação de mercado, de economia, e hoje a temática vai ser um pouco diferente. A gente vai trazer alguém que é especialista em formar pessoas, entrar de fato dentro ali do campo, dentro do time, né, que está na responsável ali pela produção e formar essas pessoas. Também fala um pouco sobre sucessão, sobre planejamento, que é muito importante para quem está nessa linha de frente ali, dentro da porteira. E aí, até já chamando aí o nosso ilustre convidado, Marinho, queria de antemão agradecer aí a sua participação. Fala, Márcio, de um lugar que eu acho que você já conhece um pouquinho, ali na Bahia, Luiz Eduardo, Barreiras. Não é mesmo, Marinho? Como é que você tá, meu amigo? Fala, amigos. Boa noite já agora, boa tarde. Eu também não sei que hora que isso aqui vai pro ar, né? Falo aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, uma terra que eu aprendi a amar, fui muito bem recebido aqui pela comunidade. Enfim, uma cidade que cresce, para você ter uma ideia. Quando eu vim para cá em 2014, nós éramos uma cidade de em torno de 60 mil habitantes, e no último censo, agora que saiu em 2022, nós estamos com quase 120 mil pessoas. Então, em 10 anos, a gente dobrou de tamanho. Uma cidade que pulsa o agronegócio, que se você não entende, não compreende do agronegócio, você quer entender, é essa cidade que dá uma lição do que é o agronegócio brasileiro. Bacana, Marinho. Mais uma vez, o nosso agradecimento por a gente trocar aqui algumas ideias, algumas informações que, como a gente sempre fala, né, o do melhor dos insumos para tomada de decisão. E você está falando de uma região que faz parte do conhecido Matopiba, né? O Maranhão, Tocantins, Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí? Piauí e Bahia. E Bahia, isso aí. Muito bem, exatamente. E o Matopiba, a gente sabe que tem chamado a atenção não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro, por ser a nova fronteira agrícola. E você estava comentando para a gente sobre esse PIB do agronegócio no oeste baiano, especialmente, que tem crescido cada vez mais. Aqui você se reportaria ou a quais motivos, excepcionalmente, você incluiria esse nosso bate-papo para falar sobre a contribuição por trás do agro? Por que esse pedaço de chão, na verdade, tem, na sua opinião, crescido, se desenvolvido cada vez mais? Olha só, a gente tem que voltar um pouquinho na história, né? Se você vê, antigamente essa região era uma região que não era considerada produtiva. Chamava Além do São Francisco. Então, o Além do São Francisco era uma terra improdutiva. Em 1970, então, a Embrapa começa a pesquisar o Cerrado brasileiro e vê que, se fizesse uma correção do solo, nós teríamos uma produção. Aí começa no Mato Grosso, vem subindo nos anos 80, então, nós estamos falando da região mais aqui onde nós estamos, no oeste da Bahia. E aí vem um crescimento gigantesco. Esse crescimento se dá primeiro pela coragem das pessoas que vieram para cá desbravar isso aqui. Tem lindas histórias aqui, você que passou por aqui deve conhecer muitas delas, né? De pessoas que vieram realmente com a cara e a coragem de desbravar isso, né? E também o investimento que se tem em tecnologia no agronegócio. Então, hoje você vê, eu estou aqui 10 anos
Eu vinha de um mercado um pouco diferente, o mercado do Rio Grande do Sul, que é um mercado baseado mais em pequenas propriedades associadas a cooperativas, e aqui nós temos mega indústrias, assim, agroindústrias, tanto da produção de fibras quanto de grãos, que investem hoje em tecnologia e em conhecimento, né? Aí eu vou para a minha área, que é a área de desenvolvimento humano. Hoje, a nossa região aqui, o investimento em mão de obra qualificada é gigante, né? Então, dois fatores aí, investimento em tecnologia, e isso não para, e o investimento em pessoas, que é o que mais se tem hoje aqui na nossa região. E assim, Marinho, as pessoas ali, de fato, são mais importantes, tanto da produção como também de qualquer negócio. Então, assim, é sempre um desafio muito grande para o empresário, seja ele do campo, seja ele da cidade, ter um time ali de fato que tenha uma cultura, que tenha uma sinergia, que tenha também conhecimento técnico, né, para estar desenvolvendo ali as suas atividades. E aí, a gente também sabe que dentro do agronegócio há uma profissionalização um pouco tardia do campo. Então, acredito que esse ainda seja um grande empecilho e que você tenha que entrar, muitas vezes, na parte de convencimento de quem está na frente do negócio. Eu queria que você comentasse um pouco se você vê uma mudança muito grande na preocupação ali do proprietário da fazenda ou da agroindústria, em formar as pessoas, em trazer um lado mais humano, mais subjetivo para essas relações e em até que grau assim você vê uma potencialização disso no momento. Especificamente da nossa região, passei o dia todo hoje dentro de uma fazenda, na parte das mentorias das lideranças sêniores, né? Então, a gente discutiu muito isso hoje. Tem uma preocupação, vários fatores aqui. Primeiro, o avanço da tecnologia, né? Hoje, para você operar, por exemplo, um maquinário agrícola, né? Um operador de máquina hoje, tudo é digital, tudo se eu não tenho conhecimento, eu não consigo nem operar uma simples máquina, que não é tão simples mais hoje, né? Se tem uma falta de mão de obra, então hoje, eu sempre digo assim, se você tem um talento, você vê que a pessoa pode progredir, crescer com você, cuida dela, né? Então eu vejo essa preocupação de investir no talento que você tem dentro da sua casa, porque hoje nós temos uma deficiência de mão de obra gigante aqui. Falta muita gente. Você não tem ideia do número de pessoas que nos procuram por profissionais qualificados. Então, essa é uma preocupação. Reter o talento que você tem, tá? Desenvolvê-lo dentro desse processo, tanto técnico quanto humano, né? Que hoje, por exemplo, eu estava um pouco discutindo isso com o gerente de fazenda. Dentro da fazenda, nós temos várias gerações lá dentro da fazenda. Nós estamos falando de fazenda com 400, 500, até 1.200 funcionários. Então, você tem lá pessoas da minha época lá, né, já estão aí na fase dos 40, 50 anos, vai ter jovens. Então, você tem várias gerações dentro da tua equipe. E você vai ter que lidar com cada uma de uma maneira. Tem uma geração que aguenta mais a pressão, outras nem tanto. Uma geração que eu tenho que trabalhar primeiro um propósito, e elas têm que entender esse propósito da fazenda ou da empresa que ela está inserida, para daí ela ficar com a gente. Então, nem sempre, e na grande maioria das vezes, é o salário, é a contribuição financeira. É como a gente cria um senso de propósito. Na semana passada, nós estávamos em uma fazenda em que nós estávamos fazendo uma comemoração, era um momento de comemoração da fazenda, dos resultados obtidos com a colheita do algodão, e me chamou a atenção o que a fazenda está trabalhando para reter os talentos, né? Aí vai desde um projeto maravilhoso, por exemplo, da parte social, onde todos os colaboradores estão empenhados em ajudar a uma entidade social, até a parte ambiental, que daí vem da separação do lixo, como é que faz. Então, se cria um senso de propósito muito grande para reter esse talento, além da qualificação. Além de você
Hoje, nós montamos um projeto dentro de uma fazenda em que o colaborador chega e ele sabe os níveis que ele vai poder chegar dentro da fazenda e quais são as qualificações que ele vai receber, tanto técnicas quanto humanas. Então, é nesse sentido, Matheus. Que bacana, viu, Marinho? E muito legal você falar sobre esse assunto, porque a gente tem percebido, né, o quanto dentro da porteira, como a gente chama, essa qualificação profissional, ela é visível, eu diria, mas há uma preocupação no mercado, até porque a gente está falando de tecnologia, seja no campo ou na cidade, que estão no nosso dia a dia, né? Hoje, como você disse, as máquinas estão operando sozinhas, os drones estão trabalhando, a agricultura 4.0, a gente vê, na verdade, a produtividade sendo aumentada muito em função dessa tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que esse é também um dos nossos objetivos nesse nosso bate-papo, falar da parte humana, né, do desenvolvimento, da gestão, especialmente, e até dessa questão de você ter uma sucessão, né, que foi o que você acabou de falar aqui para a gente. O quanto é importante e qual é a dificuldade, eu diria, de colocar tudo isso na mesa para o produtor e para a família desse produtor, para que todos entendam e que deem sequência, na verdade, a esse tipo de ação, porque é necessário no campo trabalhar com ação, né? E ela não é só na máquina, a gente começa com as pessoas, como você disse. Conta um pouquinho para a gente, na sua opinião, quais são os maiores entraves, os gargalos, na verdade, que você sente quando você fala a respeito desses assuntos para os produtores, para os funcionários, para os colaboradores e para a família, né, que a gente sabe que está sempre envolvida no negócio. Exatamente. Essa é uma preocupação que nós temos muito grande aqui. Nós trabalhamos com a parte da sucessão familiar no agronegócio e a nossa maior preocupação é a família. Tá? Nós temos um negócio aqui que é rentável, que dá realmente que vai dar uma sustentabilidade para a família. Agora, nós temos que nos preocupar com a família. Então, estruturar muitas vezes a família, estruturar essa governança, o patriarca ou os patriarcas entenderem qual é o papel deles a partir de agora e cada um que está envolvido no negócio, qual o seu papel também. Então, hoje, a nossa maior preocupação fazer o processo sucessório, a parte tributária, a parte de contratos, essa é a parte mais simples, essa é uma parte tranquila. Agora, o que nós estamos focados mesmo é manter a família. Nós temos aqui um patrimônio, nós temos um negócio, agora nós temos que olhar para a família e fazer esse entendimento. Grandes desafios hoje, né? Você tem aí um jovem que muitas vezes aqui foi buscar uma formação até fora do país e vem cheio de ideias e que o desafio dele é fazer com que o pai e a mãe entendam, até muitas vezes até o avô, e entenda que esse mundo mudou e que nós precisamos uma atualização. Então, nesta segurança de passar para os patriarcas, essa segurança de que o que está se fazendo é algo necessário e que vai perdurar todo esse trabalho feito, que essa é uma insegurança que geralmente eles têm. Poxa, eu trouxe até aqui desse jeito, eu lutei, eu consegui. Então, ele tem um medo muito grande de que isso se perca. Então, é essa segurança que a gente passa quando se trata de família. Né? Essa união da família com princípios, com valores, né? Trabalhar esses valores dentro da família, dentro dessa governança. Esse é o nosso desafio aqui hoje. Né? Tecnicamente, as fazendas são bem estruturadas e nós estamos trabalhando as pessoas. E aí, quando se trata de funcionários, eu gosto muito de falar que essa liderança, ela passa por algumas etapas, para que eu consiga esse engajamento, que eu consiga que as pessoas fiquem comigo. Eu tenho algumas etapas a seguir. Tá? Primeira delas, a gente trabalha a questão do relacionamento. Eu tenho que ter um bom relacionamento, tanto com a minha família, quanto com os meus colaboradores. E dentro dos colaboradores, a mesma coisa. Então, a gente trabalha nesses pilares. Primeiro, relações humanas. Eu tenho que ter pessoas próximas de mim. E como que eu faço isso? Feito isso, quando eu tenho isso forte, eu tenho essa sintonia entre as pessoas, a gente dá um segundo passo, que é o quê? A parte do engajamento.
Como que eu faço que as pessoas se engajem ao meu modo de pensar, ao meu modo de agir, ou aos valores e o propósito que nós temos dentro da nossa empresa. Quando eu conseguir fortalecer isso, eu vou para um terceiro passo, que aí é a parte da liderança propriamente dita, que é um momento em que eu consigo trabalhar comportamentos das pessoas. Aí é o que eu sempre digo, para todos os líderes aqui, as pessoas precisam saber se estão indo bem ou se estão indo mal. E aí a gente entra com a questão de você dar um feedback mais incisivo, de você dar esse retorno para as pessoas, buscar conversar com elas, entender o propósito de vida de cada um. Então, são essas etapas que a gente procura trabalhar, tanto dentro da família, quanto dentro da empresa, com os colaboradores. Né? Fazer as pessoas entenderem que existe um negócio, mas que nós temos uma família que tem que ser preservada. Muito bacana. Marinho, assim, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui são produtores rurais e estão passando justamente por esse contexto todo que a gente está narrando aqui. E aí, é uma dúvida minha, é uma dúvida também das pessoas. Cara, formar pessoas é muito difícil, treinar pessoas é muito difícil. Fazer essa integração da família com também toda a parte de gestão das empresas ainda é mais complicado. Isso também demanda muito tempo. Então eu queria entender como é que você atua, assim, porque um final de semana acredito que você possa até despertar talvez um interesse de um ou de outro, mas isso ao longo do tempo, como é que funciona? Você tem um cronograma, parte um, parte 2, parte 3? Como é que funciona isso para o pessoal entender? Esse nosso trabalho, geralmente, ele se estende até 2 anos. Tá? Porque isso é muito artesanal, porque cada família tem o seu desafio. Né? Cada família tem um desafio diferente. Né? Mas a gente procura acompanhar por 2 anos. Por quê? Para algumas pessoas, essa mudança de atitude, essa mudança de pensamento, não é do dia para a noite. Precisa de um tempo, precisa de um acompanhamento, precisa dessas reuniões periódicas. Então, nos primeiros 6 meses, a gente é mais frequente nesse acompanhamento, ele chega a ser até semanal, muitas vezes, tá? Dependendo do caso. Depois de 6 meses, a gente começa a trabalhar um pouco mais, uma frequência um pouco mais longa, 30 dias, enfim. E no último ano, então, aí é uma frequência cada 2 meses, para a gente acompanhar esse desenvolvimento e muitas vezes ser esse mediador destas mudanças, né? Porque eu não sei como é que pode, né? Com outras pessoas de fora, a gente tem um tratamento diferente. E com os de casa, muitas vezes o desafio é grande, né? Eu dar um exemplo aqui, eu estou com uma fazenda em que eu estou com que é um dos patriarcas, que nas reuniões ele aceita tudo, certo? Aí quando vai para botar na prática, ele não fala e não faz. Então na reunião ele aceita e na hora da prática, de executar, ele não faz. Então precisa de um acompanhamento, de uma pessoa do lado fazendo esse acompanhamento. Então assim, Matheus, é um trabalho de 2 anos que às vezes se estende até mais do que isso, dependendo de casos e depende como está como é que está esse acordo entre a família, enfim, como é que está o relacionamento entre as partes aí. Agora, Marinho, interessante você falar isso, porque a gente começa a viajar um pouquinho, né, na situação, ao mesmo tempo que a gente vai te ouvindo, vai imaginando essas coisas, né, acontecendo na prática, e aí surgem as curiosidades, porque você está falando de competências e colaboração, né? A competência do mais jovem, que, como você citou, pode sair para fora, fazer cursos, trazer novidades e tentar implantá-las, e as dificuldades que ele vai encontrar, às vezes, de implantá-las. Junto com todo esse grupo, tem a questão dos interesses, né? Que pode ser interesses em grupo ou dos interesses pessoais. Eu tenho uma dúvida aqui, que eu não sei se você consegue medir e trazer isso para a gente, se esse é o caminho também, mas com relação especificamente ao modelo de família, se ele está mais atrelado à cultura, e aí nós que somos, né, de regiões mais do sul, sabemos que às vezes uma cultura mais italiana, mais alemã, ou uma cultura mais miscigenada tem um pouco mais de dificuldade, ou se da cultura da produção. Vou usar a mesma palavra para fazer a pergunta, cultura de formas diferentes.
Se a cultura, por exemplo, tem a ver com o determinado produto que é trabalhado pela família. Que quem trabalha com grãos tem um pouco mais de dificuldade do que quem trabalha com pecuária, com quem trabalha com qualquer outro tipo de atividade agrícola. Você sente um pouco essa diferença ou ela não existe, na verdade, quando a gente fala a respeito da cultura nesses dois sentidos? Olha só, na parte da cultural, né, da nossa descendência, a gente encontra alguns desafios. Eu sou de descendência alemã, eu sei que os alemães eles são mais introspectivos, né? Fica mais difícil de falar. Tá? Com relação à cultura, vamos dizer, propriamente dita, de grãos ou pecuária, a gente não tem visto problemas nenhum. O negócio está realmente na cultura. Uma coisa que a gente tem cuidado muito e observado, tá? É uma coisa que eu chamo de incompetência adquirida. Tá? Que as pessoas não param para cuidar disso, tanto na família quanto dentro da empresa. Vou dar um exemplo meu para falar de incompetência adquirida. Por muitos anos eu trabalhei aí no Rio Grande do Sul e eu fui um dia promovido. Eu era um dos melhores na parte administrativa, financeira, entendia também da parte de vendas e eu era melhor, eu era muito bom ali. E aí eu fui promovido a gerente. Eu assumi uma filial da cooperativa na época, com 21 anos, sem preparo nenhum. Aí eu adquiri uma incompetência que não era minha. Eu era bom no que eu fazia lá, mas como líder, como gestor, eu não tinha competência para isso. E me colocaram lá. Então, eu adquiri uma incompetência que não era minha. Então, quando eu falo com famílias, a gente faz uma leitura de cada membro da família para colocar, se falta capacitação, a gente vai capacitar, para que a pessoa não se sinta, por exemplo, eu estou ali porque eu sou filho do dono, não, eu estou ali porque eu sou competente e se eu não tenho essa competência, a gente vai desenvolver para que a pessoa realmente assuma aquele papel e desenvolva isso. Com relação ainda à cultura, eu vou dar um exemplo aqui, que é aí que entra a intermediação. Eu tive um pai e um filho aqui, mas nós estamos falando de um pai que já é avô, né? E um filho que já é pai. Né? Então, o senhor já de uma idade avançada. O filho veio conversar comigo, um desafio gigante e tal. Eu disse, bom, então agora você tem que sentar com seu pai e nós temos que entrar em um acordo. E ele me ligou um dia e disse, olha, Maria, eu fiz mais de 600 quilômetros com meu pai hoje e eu não falei. Então, da minha descendência, alemãs, mais introspectivo, mais difícil de falar, e nós temos que intervir nisso para que os dois sentassem. E o mais incrível é que os dois tinham a mesma ideia, a mesma solução para o problema, mas nenhum sentava com o outro. Então, nós tivemos que essa intermediação. Então, sim, a cultura influencia muito nesse sentido. Interessante. E aí também uma construção, desculpe interromper, uma construção de como a família vem estruturando isso. Por exemplo, o diálogo já vem desde de cedo, houve um diálogo, houve um pai presente na vida dos filhos, enfim, todo um cuidado aí nesse sentido. Não, muito interessante, Marinho. A gente remontar também o fator histórico da família e que também remonta um pouco o fator histórico de uma cultura ainda mais abrangente, né? Então a gente está falando aí de uma cultura germânica, no seu caso. Então, na minha família mesmo, eu consigo perceber muita diferença assim do meu lado germânico para o meu lado mais ali ibérico, né? Ambos europeus, mas, cara, uma família muito mais aberta do que outra para diálogo, para conversa. Então a gente percebe que isso é um fator que de fato influencia. Foi curioso para mim não, assim, saber que a atividade dentro da porteira não influencia muito nas demandas. Eu achei que, cara, talvez até pela divulgação de tecnologia e de inovação nos grãos seria mais fácil do que na pecuária, por exemplo. Talvez até um preconceito meu das pessoas que ainda estão na pecuária serem um pouco mais resistentes, né, à tecnologia e inovação do que os meus amigos, clientes e familiares que estão no ramo de grãos. Então, talvez isso desmistificou para mim.
Márcio, um fato bem curioso, eu conheci o Marinho mais ou menos nesse contexto todo. Eu estava com um amigo meu, que é produtor rural, numa feira aqui no Padef, perto de Brasília, e ele falou, todo mundo me chama de Batela, né? Então ele falou assim, Batela, cara, vou te apresentar um cara muito interessante, ter uma reunião rápida com ele aqui que eu preciso que ele entre lá na minha fazenda para formar pessoas e trazer um conteúdo mais humano para o meu time. Então, assim, a gente já vê uma transição, né, de gerações dentro da produção. O pai dele, por mais que seja um cara extremamente aberto com a inovação, a tecnologia, é, já há uma diferença ali de pensamento, até pela maturidade, pela história de cada um. E aí foi aí que eu conheci o Marinho. E aí a gente começou a conversar, eu falei, Marinho, mas me explica uma coisa, eu já tive contato com essa parte de formação, de integração de time, muito por conta do meu escritório, dentro do mercado financeiro. Como é que funciona isso dentro do agronegócio? Para mim era algo muito distante, assim, né? Porque, cara, o modelo de cada um no lugar, campo, um no trator, o outro na sela do cavalo, o outro no escritório, o outro na cidade. Eu falava, Jesus amado, como é que funciona toda essa logística? E aí eu queria que você contasse um pouco como é que você consegue juntar todo mundo num lugar só para de fato trabalhar com essa galera, fazer uma dinâmica. No agro também funciona no virtual ou é só presencial? Como é que é isso daí? Vamos lá, vamos pelo final. Virtual e presencial. Com a pandemia, eu aprendi uma coisa: o agro é presencial. É presencial, a tecnologia ajuda, tá? Já fiz, a gente faz esse trabalho também. Na verdade, é um blend aí. A gente faz uma parte presencial para as pessoas entenderem, para você entender as pessoas, e depois alguma coisa mais técnica, algo que não é mudança de atitude, eu consigo trabalhar no virtual. Mas, quando eu preciso desenvolver atitudes e comportamentos, aí eu tenho que ir para o presencial, precisa desse contato, precisa desse olho no olho, tá? Hoje, você falou, olha só, eu vejo nos grãos o maior desafio ainda, tá? Do que na pecuária. Tá? Por quê? A tecnologia avança muito rápido. Né? Você tem assim, ó, o avanço é gigantesco. E aí, o que a gente entra? É implantar nas pessoas esse senso de urgência para você se qualificar. Tá? Eu conversava com o gestor de uma grande multinacional outro dia, e nós discutíamos isso. A velocidade com que as coisas andam, hoje, antigamente, o maior devorava o menor. Hoje, o mais rápido vai devorar o mais lento. Então, eu preciso dar uma resposta mais rápida nos dias de hoje, em qualquer segmento. Não estou falando só do agronegócio, né? Então, assim, hoje, a qualificação, a gente precisa dar uma resposta rápida. Eu converso com as pessoas e digo, procure se qualificar. Hoje, por exemplo, as pessoas me digam, Marinho, eu preciso de um gestor de fazenda. A minha pergunta é, qual é o prazo que você tem? Eu preciso para ontem, eu não tenho tempo de preparação. E eu disse, então a gente vai ter que tirar de alguém porque vai sair mais caro. Por que eu falo isso? Não se tem mais tempo. O básico, aquilo que se precisa, básico, tem que vir pronto. Tá? E aí um desafio que a gente tem, falando com universidades, falando com entidades que preparam pessoas para o agro, há uma carência muito grande. O pessoal vem, sai preparado, por exemplo, num curso de engenharia agronômica, mas em termos de tecnologia, de implementos agrícolas, não se tem. Então, se tem um gap aí da pessoa formada para a pessoa que vai para o campo. E eu sempre insisto para as pessoas, busca qualificação, não espera, você tem que estar pronto, porque a velocidade é muito grande. Então, quem for mais veloz nessa área, tem o melhor resultado. Né? Muito bom.
Agora, Marinho, você está falando de resultado, né? E desculpa te interromper, mas a gente fica aqui imaginando o quanto é difícil, mas também o quanto é prazeroso, na verdade, ver resultados logo ali na frente. Os nossos pais, e um pouco nós também, porque eu e você somos da mesma geração, a gente tinha muito eu, né? Então, os nossos pais não deixavam a gente fazer, eles iam lá e faziam. Tipo assim, era para ontem. Então, a gente não aprendeu a trabalhar o nosso. Mas se nós estamos aqui hoje ainda no mercado, é porque nós desenvolvemos esse trabalho em grupo. E é muito interessante ver e perceber, na verdade, o quanto faz uma diferença enorme quando a gente tem nas nossas mãos equipes para trabalhar. Eu que fiz parte dos grandes veículos de comunicação do agro, né, no Canal Rural, no Terra Viva, no Agro Mais, liderei muitas equipes, né, fui gestor nessas emissoras também, e tive que trabalhar com a liderança e não com a chefia, porque é pelo exemplo, na verdade, que a gente mostra como a gente precisa um do outro. Eu tenho uma frase que eu não vou aqui eu vou citar, mas eu acredito que seja de autor desconhecido, para não fazer plágio, né, do que eu vou falar agora, que diz uma frase que, se alguém souber, por favor, manda aqui para a gente quem é o autor, que eu desconheço, que diz que ninguém é tão alguém que nunca precisou de ninguém. Então, a gente está sempre, na verdade, querendo, né, fazer as coisas em grupo. E no agro, no seu negócio, não é diferente, porque a família, se ela estiver junta, como você falou agora, há pouco tempo para a gente, o resultado positivo é muito mais eminente. O negócio vai dar certo, não tem como dar errado. Agora, é uma gestão, o seu trabalho, na verdade, né, o seu trabalho de gerir isso, de orientar, na verdade, mostrar isso a todos. É um trabalho difícil, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, prazeroso. Ver resultados, essa é a minha pergunta, ver resultados práticos do seu trabalho, de desenvolvimento nessa parte, acaba mostrando para você, para a sua equipe, para o seu negócio, que você está no caminho certo, e de que forma que você acha que dá para evoluir cada vez mais com relação a esse assunto? Quais são os próximos passos, os próximos planos, as próximas ideias, na verdade, que imagino que vocês já estejam desenvolvendo, para que isso não acabe? Porque a gente sabe que demanda tem bastante, né? Sim, a demanda ela é gigantesca, e nós temos um fator tempo que algumas famílias precisam de dar velocidade em alguns pontos, né? É muito prazeroso ver resultado, é muito ver, para nós aqui, essa causa que a gente abraçou, que é desenvolver pessoas, é ver pessoas, famílias unidas. Vou dar um exemplo de uma família aqui, em que o casal tem 2 filhas, tá? E uma das filhas, ela não quer trabalhar no negócio, ela não quer trabalhar lá. E a mãe e o pai, mas como que a minha filha não quer trabalhar aqui, naquilo que a gente construiu, né? Então, conseguir fazer com que um pai e a mãe entendem. Ela só não quer trabalhar, ela quer fazer parte do negócio, porque ela viu que esse é um negócio rentável e que vai trazer sustentabilidade para ela e para a irmã dela e para as 2 famílias futuras. Só que ela quer tocar a vida dela, ela quer a profissão dela, mas ela vai participar do negócio no conselho que toma decisões. E quando o pai e a mãe percebem isso, e aí aquele atrito que existia, aquele conflito que estava se gerando, diminuiu e a família se uniu, para nós isso não tem preço, não há o que pague isso aí, essa satisfação que a gente tem quando a gente consegue mostrar para as pessoas o caminho desta união familiar, não só como negócio, mas como família, né? Então, desafios existem, né? Nós temos casos aqui em que nós temos um trabalho gigantesco, individual, fazer com que um converse com o outro, que as pessoas, muitas vezes, por orgulho, vaidade, não sentam, não conversam, né? Então, é um trabalho consultivo, individual. Agora, é muito prazeroso, a gente adora esses desafios, porque quando a gente vê o resultado final lá na ponta, uma família prosperando dentro do negócio, unida, para nós não. Quando a gente consegue encaixar todos no negócio, que nem sempre a gente consegue, né? Às vezes a gente coloca pessoas no conselho e elas têm as profissões delas, mas quando a gente consegue encaixar todo mundo dentro do negócio, todo mundo desenvolvendo um papel dentro da empresa, gostando do que faz, para nós é algo que a gente fica muito feliz quando isso acontece.
Marinho, queria eu que meus pais estivessem bem engajados aí na fazenda só para eu fazer parte desse negócio e facilitar um pouco já o meu caminho, mas acredito que dentro da fazenda aí eu terei que me esforçar um pouco mais. Mas realmente essa integração familiar, eu acredito que para vocês que estão aí eu acho que nesse elo, né, pegando a mão de um e ligando na mão do outro, quando vê todas as engrenagens funcionando, a família em si, os funcionários, deve ser muito gratificante. E aí eu queria até, assim, puxar um gancho, pegar ali a participação do Márcio e saber se, assim, cara, você já teve contato também, porque aqui a gente tem o tripé, né? Mercado financeiro, que eu já sei que a gente já conversou num outro momento. Você falou, cara, não, faz super sentido, o treinamento, a equipe, não sei o quê. Legal. O agronegócio, desde o início do programa, a gente está batendo muito o pé e desmiuçando ali como é que você atua. Dentro do meio náutico, já passou alguma proposta, alguma coisa assim? E aí, Márcio, voltando à pergunta, que talvez seja mais interessante você responder primeiro e depois passar a bola para o Marinho. Como é que funciona a cadeia assim produtiva do meio náutico, assim, os estaleiros, produção de barco, como é que é isso daí? E eu sei que você veio de família, você gosta de barco porque já é algo de família também. Então, já puxando esse histórico aí, conta um pouco pra gente. Exatamente. É o que eu sempre falo, né, Matheus? A gente tem o agro na veia, trabalha há muitos anos com o setor, mas o náutico que começou como um hobby, depois virou um negócio de família e hoje continua, na verdade, né, com a Bom Barco lá, que é a maior empresa de mídia náutica do Brasil. Marinho, acho que o Matheus quis trazer hoje para a gente o sentimento de que, replicando, na verdade, esse modelo do agro, em outros segmentos, né, da sociedade, em outros negócios, eles acabam se reproduzindo de uma forma similar, eu diria, inclusive, porque montar equipes de trabalho que começam, como é o caso também dos estaleiros que produzem os barcos no Brasil, sempre de forma muito caseira, de forma mais artesanal, e depois ela se industrializa, né? Depois ele cresce, depois entra os equipamentos, olha a semelhança que tem com o agro. E hoje o agro, inclusive, é muito demandador do náutico também, porque tem, não só na questão da pesca, mas no esporte e recreio também, muitos produtores rurais estão adquirindo suas embarcações. E a gente vê esse modelo dentro dos estaleiros, Marinho, muito similar ao que acontece no agronegócio. Ou seja, eu acho que entendi o que o Matheus quis dizer. Nós temos hoje um problema a ser resolvido de forma mais ampla, né? Por mais que você tenha um target, né, um alvo específico hoje no seu negócio, ele daria facilmente para ser replicado em outras áreas da nossa economia. Por exemplo, o náutico, não? Perfeitamente, né? Porque nós estamos falando de pessoas, né? Eu sempre digo assim, qual é o seu desafio? Pessoas ou processos, né? Os processos, eles existem, a gente tem parte técnica para isso, agora, são pessoas que operam. Então, as pessoas... Eu sempre digo assim, a gente vai precisar de pessoas para sempre, né? A era dos relacionamentos, ela nunca vai deixar de existir. Nunca. Eu sempre vou ter que ter foco nas pessoas para crescer. Se eu não tiver pessoas ao meu lado, eu não vou crescer. Então, se aplica, sim. Hoje, por exemplo, eu estou dentro do agronegócio, mas hoje, por exemplo, amanhã eu começo um trabalho dentro de um hospital. Então, a gente vai formar equipes dentro de um hospital, lá com os seus desafios, com o que nós precisamos implantar de gestão de equipes lá dentro de um hospital, como eu já fiz dentro de uma universidade, né? Que o modelo se replicou dentro de uma universidade, que o desafio está nas pessoas. Esse engajamento, trazer as pessoas para o meu lado, parar com algumas coisas que eu condeno, por exemplo, uma coisa que é proibido falar aqui dentro da empresa, que as pessoas fazem esse memezinho, essa brincadeira, né? De uma geração raiz e de uma geração Nutella, que é o que mais usam aí, não sei, já devem ter ouvido falar. Se existe uma geração Nutella, o culpado é uma geração raiz na minha visão. Então, aqui dentro é proibido falar disso. Nós temos programas onde a gente está trabalhando o jovem, porque a gente está vendo que a gente precisa inserir ele no mercado de trabalho. Então, são pessoas. Então, a gente tem que olhar para elas
como pessoas e procurar despertar nelas o melhor delas. Então, o modelo se aplica tanto a qualquer segmento nesse sentido, né? A gente tem expertise no agro, porque a gente acompanha o agro desde pequeno. Legal. Marinho, eu sei que daqui a pouco o Matheus vai fazer, né, a nossa pergunta PodPay para você, se vai ser um PodPay positivo ou negativo nessa questão de gestão de pessoas, mas me veio aqui à cabeça exatamente algo que é importante a gente pensar com relação quando você fala nesse assunto. Talvez para você uma dificuldade extra entender esses problemas pontuais em cada segmento da nossa sociedade e desenvolvê-los para que a gente tenha futuras gerações cada vez melhores e que saibam trabalhar, até mesmo não só para a questão da sucessão familiar, mas para a saúde do negócio, porque a gente está falando de economia, né? A gente está falando realmente de algo que pode continuar e crescer, ou continuar e parar, continuar e morrer, continuar e terminar. Isso depende muito das pessoas, né, que estão envolvidas nesse processo. Desenvolvimento, portanto, de pessoas na sua opinião, um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, onde está o detalhe que faz toda a diferença, na sua opinião? É possível identificar que esse é um problema mais congênito, ou seja, é um problema mais geral de todo mundo? Existe isso? Olha, esse é um fator que é identificado, seja dentro do hospital, da universidade, do agronegócio ou do náutico, como a gente está falando. E isso é comum. E isso a gente precisa começar a se conscientizar para melhorar logo lá na frente. Existe isso? Sim, e olha só, essa é uma questão que a gente já vem discutindo há muito tempo, né? Esse engajamento, fazer com que as pessoas entendam o papel delas dentro da empresa, que pensem como o dono, que é o que mais me pedem. Você está vindo aqui para dentro, você tem que fazer o meu pessoal pensar como dono, né? Agora, quando a gente se fala de pessoas, a gente tem que olhar para o que cada um pensa. Porque tem pessoas, por exemplo, hoje eu discutia com uma gestora de RH de uma fazenda. Tem aquela pessoa que ela não quer crescer, ela não quer ser líder, ela quer, e a gente vai precisar dela também, né? Então, assim, esse fator de engajamento, e aí uma preocupação que nós temos, e aqui eu estou muito feliz, né? Na minha cidade, principalmente, a gente começou com um modelo de projeto aqui com os empresários, com essa preocupação com o jovem, porque tem algumas profissões que não estão chamando mais atenção, e que nós vamos ter um problema logo ali na frente, que é os nossos queridos contadores, né? Quem é o jovem que diz assim, eu vou ser um contador, né? Olha o desafio, a responsabilidade que você tem em mãos. É muito mais fácil ser um blogueiro, ser né? Não que seja tão fácil, mas é mais prazeroso, né? Então, nós temos que... e aqui nasceu esse projeto, de nós olharmos para esse adolescente que está aí nos seus 17, 18 anos, começar a inserir ele dentro das empresas uma outra visão. Uma visão de que estou entrando aqui e o que eu posso fazer com que essa empresa cresça, e aí é trabalhar com estratégia. Ou como essa empresa vai me ajudar a eu alavancar a minha carreira. Eu vou usar isso aqui como uma rampa para que eu cresça como um profissional lá fora. E trabalhar essa disciplina é algo que está sendo um grande desafio. E nós, como que a gente trabalha essa disciplina? Ensinando, tá? Mostrando o caminho, ensinando. E aí uma coisa que eu gosto muito, que é essa mentoria, que é esse acompanhamento da pessoa dentro da empresa. Algumas empresas aqui a gente adotou um projeto de que o mais velho vai mentorar o mais novo, vai abraçar essa pessoa ali dentro e vai dar esse caminho, né? Eu gosto muito de falar, e da onde se tem isso, várias pessoas falam sobre isso, outros autores, outras pessoas que estão aí nas mídias falam sobre isso. Da onde a gente tira isso? Se você olhar o povo judeu, né, eles tinham uma coisa chamada discipulado. E esse discipulado, trazendo para o dia de hoje, é a mentoria. É você acompanhar, você estar do lado, você passar a cultura, passar esse senso de inovação a todo momento e esse senso de responsabilidade. Então, implantar essa disciplina
está sendo o nosso grande desafio, né? Porque eu considero isso a chave para você desenvolver qualquer pessoa dentro de qualquer segmento. Marinho, você tocou num ponto que eu acho essencial, assim, nessa parte de distribuição de pessoas dentro do negócio. Porque tem até um livro muito interessante que, se eu não me engano, o título dele é Seus Pontos Fortes. As pessoas se preocupam muito em tentar potencializar ali corrigir, na verdade, os defeitos e não a potencializar as qualidades. E a gente, dentro desse seu trabalho, acredito que você tem que olhar muito para a individualidade de cada um para conseguir extrair dele aquilo que ele é melhor. Muitas vezes, o melhor gestor não vai ser o melhor operador de máquina, vice-versa. Então, você saber aonde locar melhor aquela pessoa também faz uma grande diferença no operacional. Isso também correlaciona-se diretamente com essa parte de sucessão. Muitas vezes, o pai quer que o filho assuma o posto dele, que ele faz dentro da operação. E muitas vezes o filho não tem vocação para aquilo. Talvez ele vai ser um belo de um administrador, um belo de um gerente, mas não necessariamente na posição ali que o pai gostaria. Então, acredito que isso você se depara constantemente dentro do seu trabalho. E até já puxando o gancho para você comentar tudo isso que a gente falou, queria saber de você. Gerir e formar pessoas é um PodPay positivo ou um PodPay negativo? Positivíssimo, né? O Cubo aí é um PodPay positivo. Olha só, eu gosto muito de dar exemplo, né? Cheguei num grande produtor rural aqui da região, tá? E ele colocou o filho na parte comercial. E nós estamos falando de bilhões, não estamos falando de pouca coisa de comercialização. Só que o perfil dele, do menino, não é um perfil que gosta de pessoas. Ele é um perfil, não que ele não vai interagir, ele vai, mas o que ele mais quer na vida é estar sozinho numa sala e cuidar da parte da informação. Não é um perfil que é voltado para as pessoas. E o pai queria colocar ele, estava no comercial, só que o menino não estava rendendo. Conversando com o pai, ele disse, olha, vamos fazer uma experiência? Coloca ele na controladoria, coloca ele na parte de cuidar das informações aqui. Gente, olha só, o menino foi para lá, criou um sistema para a fazenda, desenvolveu, está feliz da vida. E nós pegamos um profissional fora da empresa, voltado para o perfil comercial, e colocamos no comercial. Então, assim, ter esse olhar, eu sei que muitas vezes o pai, eu quero que meu filho cuida disso, porque aí eu tenho confiança de que ele vai, é da família, né? Mas ele, muitas vezes, ele não é o que ele quer, ele não tem essa competência, a gente se depara muito com isso. Então, a gente olhar para isso, com esse olhar, de colocar a pessoa certa no lugar certo. E isso demanda tempo, isso demanda estudo, isso demanda de acompanhamento. Muito bom. Marinho, agora a gente está chegando bastante próximo, né, do nosso encerramento. A gente ficaria aqui, talvez, né, mais algumas horas falando desse assunto, que ele é tão envolvente, é muito bacana. Aliás, parabéns por trazer para a gente, na verdade, né, os detalhes a respeito desse assunto, que acho que é bem importante. Por isso que a gente não cansa de ouvi-los. Mas, ao mesmo tempo, vamos lá. Eu passei, talvez, como você, o Matheus, e quem está assistindo a gente aqui, quem está ouvindo a gente também, por alguns projetos dentro da sua empresa, onde tinha lá o 5S, onde tinha aquelas dinâmicas, onde tinham várias metodologias, na verdade, para tentar juntar o time, para ter essa atitude de dono que a gente falou aqui. Só que, às vezes, o tiro sai pela culatra, né? Porque você acaba colocando um contra o outro. Apontar, às vezes, defeitos do seu colega, muitas vezes pode ser benéfico, dependendo da forma, do jeito, mas pode ser prejudicial. Depende muito de cada pessoa, né? Porque já que a gente está lidando com o ser humano. Você acha que essas metodologias, elas evoluíram? Ou elas, na sua opinião, não trouxeram resultados? Ou elas ainda são eficientes? Vamos lá. Bom, falando de algumas metodologias, então. 5S, isso para mim já é obrigação. Eu até acho engraçado quando as empresas dizem, implantamos o 5S. Cara, isso aí é obrigação. Né? Você ter todos esses tempos aí já é uma obrigação. Metodologias.
elas evoluíram e elas têm tido muito bons resultados. Mas aí é aquele negócio, é, aqueles pilares que eu falei. Dá um exemplo. Eu tive um engenheiro aqui de uma multinacional que veio conversar comigo. Marinho, eu não consigo engajar as pessoas a ficar um pouco, às vezes, fora do horário, ou a pessoa fazer uma função que muitas vezes não é dela para auxiliar algum setor. Não consigo. Aí a minha pergunta foi, e aí vale para todos aqui, eu posso trabalhar comportamentos inadequados das pessoas, eu tenho que dar esse feedback ou positivo ou corretivo. Eu preciso sentar a pessoa, quando ela não está indo bem, ela precisa saber. Mas antes de eu dar esse passo, eu tenho que olhar para outros primeiro, que é o quê? Como está o meu relacionamento com essa pessoa? Qual foi a última vez que eu sentei para conversar com essa pessoa sem ser cobrança do trabalho? Qual foi a última vez que eu saí com ela para me interessar verdadeiramente como está a família dela, como está o propósito de vida dela? Qual foi a última vez que eu me interessei verdadeiramente com ela como pessoa, não como alguém que está trabalhando comigo? Se você não fez isso ainda, se você acredita que a sua sintonia com essa pessoa, teu relacionamento não está forte, a minha dica, antes de dar um feedback, antes de você sentar para falar sobre o que precisa ser mudado, trabalha isso. Porque se eu tenho isso forte, se eu tenho esse relacionamento, se há essa sintonia, esse feedback vai ser aceito de uma forma positiva. Se não, ele vai ser aceito como crítica, né? E aí você tem a crítica, ela transforma a pessoa no curto prazo. No curto prazo. Então, o meu primeiro passo é olhar como está o meu relacionamento. Está forte? Tenho sintonia? Não há nenhum ruído aqui? Ok. Bom, agora é a hora de eu começar a trabalhar o feedback. Se tem ruído, trabalha primeiro esse relacionamento, se interessando pela pessoa, se aproximando dela, mantendo uma frequência maior próxima dela, para depois trabalhar esse feedback, vamos dizer assim, esse retorno naquilo que precisa ser melhorado. Volto a dizer, tem casos, tem pessoas que você precisa ser mais firme. E aí eu vou falar da nossa geração. A nossa geração, ela aguenta essa pancada, essa firmeza, ela foi criada assim. Né? A geração que nós temos agora, que está vindo para o mercado de trabalho agora, a gente precisa acompanhar, desenvolver, precisa conversar. E aí eu gosto de falar dele, do Bernardinho do vôlei aí. Não sei se alguém lembra, na Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Poxa, eu sempre vi o Bernardo, para mim ele é um ídolo, né? É meu ídolo, eu gosto muito dele. Cara, ele na beira da quadra, aquela vez do pescoço parecia que ia saltar fora, né? Aquela agitação, ele bravejava. E na Olimpíada do Rio, o Bernardo estava quieto, conversando. Aí eu pensei, mas o que está acontecendo com o Bernardo, né? Aí o repórter eu acho que o repórter pensou em mim, né? Porque a pergunta que ele fez eu queria ter feito. Ele perguntou, ô Bernardo, vem cá nos outros anos, você estava sempre bravejando, você estava, né? E esse ano você está calmo. O Bernardo enfraqueceu, não sei se foi bem essas palavras, mas foi por aí. Aí olha a resposta dele. Não, é o seguinte, a geração passada, eu batia, respondia na quadra. Esta geração, eu tenho que conversar. Porque se eu bater, eu não tenho a resposta positiva. Então, é aquilo. Eu posso trabalhar o feedback? Tenho que trabalhar. Mas eu tenho que ver como é que está o meu relacionamento com essa pessoa primeiro, para ver se ela aceita ou não. Muito legal. Bom, para encerrarmos, né, Matheus? Você vai encerrar daí. Eu só queria me despedir do Marinho, agradecendo ele daqui do outro lado. Marinho, foi muito bacana esse nosso bate-papo. E eu vou, acho que ainda dentro desse seu exemplo, só deixar aqui no ar, porque senão a gente vai ultrapassar aqui o nosso horário. É a questão do técnico, que eu acho que às vezes pode fazer diferença. Por que a gente vê, às vezes, um jogador rendendo muito num time e às vezes ele não rende quase nada no outro time? Será que o ambiente, o técnico, a forma, né, de como ele está lidando ali no meio daquelas pessoas e a orientação que ele está recebendo está muito diferente, né? Porque o mesmo jogador, por que ele rende tanto nesse time e não rende naquele? Pode ser o caso do Bernardinho, por exemplo, trazendo para um outro patamar. Mas fica Exato. aqui, né, para a gente pensar a respeito desse assunto. Foi muito bom recebê-lo aqui. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Né, Matheus? É isso aí. É isso mesmo, Obrigado. Márcio. Queria agradecer especialmente o Marinho aí pela contribuição, pela presença. Trouxe aí diversas informações
interessantes e que eu acredito que boa parte dos nossos ouvintes aqui não sabia o que se aplicava ao agronegócio. Eu vejo que muitas pessoas ainda têm aquela visão do agro que é somente o campo, os animais, e não têm noção do tamanho que são as operações, da robustez que é o operacional, da robustez que é também o time de pessoas ali dentro. E isso acaba ficando muito perdido para aqueles que não têm o contato direto com esse setor. Então, Marinho, queria te agradecer mais uma vez. Márcio, sempre bom dividir a tela com você. Um grande abraço a vocês que nos escutam também. E é isso aí. Valeu, gente. Eu gosto muito. Eu nasci no estado de Santa Catarina, me criei no estado do Rio Grande do Sul, e eu gosto muito de desenvolver a minha memória decorando algumas poesias, né? Principalmente poesias gaúchas, declamações e tal. E tem uma que é bem curtinha, essa semana eu usei muito ela, que ela diz assim, que o homem é igual ao cavalo. Quando é bom, já nasce pronto. Mas a vida é que dá o pialo para ele deixar de ser potro. O cavalo a gente ajeita no freio, o homem na luta que passa. Um a gente conhece em rodeio, o outro na causa que abraça. Então, eu resolvi abraçar uma causa e fico feliz vendo pessoas como vocês abraçando essa causa e colocar as pessoas dentro dos negócios, desenvolver pessoas. E quando eu falo de agronegócio, essa causa que a gente resolveu abraçar junto com os agricultores aqui nos deixa muito felizes e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa causa. Legal, valeu. Obrigado, Marinho. Um abraço. Valeu, Um gente. grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, valeu.